no início o Padre João disse que eu vinha ajudar e compreender a mensagem do Papa, quer dizer, este Papa se tem alguma... Ele tem muitas coisas boas, mas uma que ele tem francamente boa é a simplicidade do seu discurso e, portanto, só não compreendo que eu não quero. Portanto, longe de mim vir aqui ajudar alguém a compreender o Papa, até porque aquilo que me pediram, mais do que compreender as suas palavras, é talvez tentar, enquanto pai, enquanto marido, explicar que, de facto, as palavras dele fazem todo o sentido na vida das pessoas e pediram para eu dar alguns exemplos da minha vida, não entrando, obviamente, na intimidade da família, mas dando algumas experiências que não são de certeza receitas para ninguém. Eu ainda há pouco estava ali fora a comentar que, tendo 3 filhas, a receita para cada uma delas foi completamente diferente e não serve da primeira para a segunda, nem da segunda para a terceira, não serviu, e, portanto, quem segue esse tipo de receitas, com certeza que se dá mal. Quanto à mensagem do Papa, e para não perdermos muito tempo, e diretamente ao assunto, que é muito rica, eu sublinhei aqui 3, 4 aspectos que talvez possam ajudar a contextualizar os exemplos que eu tinha pensado dar na minha vivência. Só para terem uma ideia, as minhas filhas, eu estou casado há 27 anos, as minhas filhas têm, neste momento, a mais velha 24, a do meio tem 21 e a mais nova 16. Portanto, estou quase a conseguir que a terceira saia da adolescência, a ver se respiro um bocadinho fundo, mas também para dizer que aquilo que eventualmente consegui fazer ou construir em termos familiares, possivelmente ou já foi feito, ou então já vai tarde. E, portanto, a minha família não é mais feliz que as outras, também não é mais infeliz, com certeza. Terá momentos bons, momentos mais complicados, mais de conflito, e, portanto, também o exemplo aqui é muito relativo, enfim, é apenas um testemunho, não tanto um exemplo, mas um testemunho. E, portanto, pegando nas palavras do Papa, que são as palavras que nos interessam e que nos trazem aqui, fiquei muito agradado logo por esta introdução. Não sei se todos tiveram já acesso ao texto, mas o Papa começa com a narração do encontro entre Maria e Isabel, sublinhando uma expressão que ele fala aqui que me fez pensar, que foi a questão do contacto corporal. Talvez vinha para cá e vinha a pensar um pouco como é que havia de começar a conversa, não sei se influenciado pela greve da TAP, mas lembrei-me da questão dos corredores aéreos dos aviões. Hoje em dia, a comunicação que me parece que está muito presente nas nossas famílias, e eu estou a reportar já muito aos tempos recentes, porque estou a vivenciar mais com a minha filha mais nova. É bom sublinhar que a minha filha mais velha nasceu em 1990, ainda não havia telemóveis, o que é extraordinário, porque foi ainda há tão pouco tempo, mas parece que já foi há tanto tempo e que tanta coisa passou. Mas é verdade, em termos da comunicação, muita coisa mudou. Aliás, eu, quando ela nasceu, estava na RTP, havia a RTP 1, 2, e depois, passado 2 anos, quando eu passei para a SIC, nasceu a minha segunda filha, e a minha terceira, quando liga à televisão, pelo prospecto que lá tenho em casa, deve ter 130 canais à disposição para ela escolher. E, portanto, foi neste contexto de mudança que também tive que organizar e estruturar a minha família e gerir um bocadinho esta tarefa difícil de ser pai. Queria apenas sublinhar que o convite que me foi feito, originalmente foi feito a mim e à minha mulher. A ideia era estarmos aqui os dois e que fazia todo o sentido, até porque uns olhos de pai são sempre diferentes de uns olhos de mãe, e a complementaridade dos dois é que seria, de facto, mais rica, mas infelizmente por uma questão de horário e de afazeres profissionais, ela não pôde estar e, portanto, delegou em mim a partilha que eu penso que ela subscreve, porque foi a 2 que a fizemos também, não é? A família, e algumas decisões que tivemos de tomar na altura, que têm muito a ver com a comunicação, foram decisões tomadas pelos dois e, portanto, seria indiferente ser eu ou ela a falar.
Retomando então as palavras do Papa, este contacto corporal fez-me pensar muito nesta questão dos aviões, porque eu comparo muito com a comunicação que hoje existe em algumas famílias, possivelmente, eu tento que não exista na minha, mas faz-me lembrar muito os controladores aéreos a criarem aqueles corredores em que os aviões cruzam no céu, cada vez há mais, são centenas e centenas ou milhares que andam todos os dias pelo céu, tentando que eles não choquem uns com os outros. Mas com isso criando caminhos completamente isolados e estanques. E quando aquilo não corre bem, neste caso dá-se uma tragédia, no caso da família parece-me que isto funciona um bocadinho ao contrário. O que eu pretendi fazer foi que houvesse precisamente um choque, para que as pessoas chocassem e se percebessem que existiam e que estavam ali umas com as outras. E esta citação da Bíblia, feita pelo Papa do episódio de Nossa Senhora com Isabel, sublinha este aspecto extraordinário do contacto humano e não do contacto virtual, do contacto em abstrato entre as pessoas, que hoje parece estar, de facto, a dominar as nossas vidas e que um bocadinho à frente irei abordar. A segunda palavra, logo no parágrafo a seguir, é a palavra vínculo. Ora, a palavra vínculo fez-me reviver uma série de vivências que eu tive na infância, delas principalmente porque vínculo pressupõe uma presença, um estar. E hoje em dia, na nossa atividade profissional, é difícil muitas vezes estar fisicamente, estar presente no crescimento dos filhos e construir uma família estando uns com os outros. E nesse aspecto, todo o percurso que fizemos, os 5, foi no sentido de os nossos vínculos terem que ser criados pela vivência das nossas vidas uns com os outros. E, portanto, eu nunca, no meu caso concreto, até porque as pessoas achavam, como eu trabalhava na televisão, tinha uns horários um bocadinho diferentes e mais complicados, que não era fácil gerir a questão profissional com a questão familiar. Não é, mas não é impossível. Tem o seu preço, não vale a pena perdermos tempo com isso. Possivelmente fui penalizado algumas vezes pela opção que fiz, mas sem dúvida que olhando para trás para as vivências e as recordações que as minhas filhas terão da vida delas, que ainda é uma vida curta, apesar de tudo, eu estive em todas e, portanto, o estar nos eventos escolares, nos eventos familiares, nas celebrações, mesmo já na adolescência, quando era eu que as ia buscar e não pedia para elas virem de táxi, ou quando elas vinham com alguém que eu não conhecia, eu tentava perceber quem era, esta presença, sem ser esmagadora, sem ser castrante, acho que foi, apesar de tudo, positiva. E, portanto, nesse sentido, acho que, apesar de tudo, criámos os tais vínculos que o Papa fala aqui e que são tão importantes. Depois, a minha família, que é de 5 pessoas, o agregado familiar de 5 pessoas, na origem, quer da minha mulher, quer no meu, remonta para famílias um bocadinho mais alargadas, porque o meu pai eram 8 irmãos, e a minha mãe eram 4, e do lado da minha mulher também havia uma família numerosa. Isto, se fosse em direto, era complicado. Qualquer coisa aqui na garganta. A ver se melhor. Portanto, isto para dizer o quê? Que os vínculos que não são fáceis de estabelecer em núcleos familiares pequenos, 2, 3, 4 pessoas, quando são estendidos a um universo um bocadinho maior. Bom, e então, dizer que nesta questão dos vínculos, achámos desde logo muito importante entre nós, a minha mulher, a questão da dimensão da família. E, portanto, desde cedo criámos a noção de que a família teria que ser uma família alargada. Alargada aos avós, alargada aos tios, alargada aos primos,
que numa área geográfica razoável, que estivessem relativamente perto, teríamos que fomentar aqui estes vínculos, estas ligações, no sentido de, durante os anos em que elas crescessem, sentissem que esta presença da família não era apenas a presença do pai ou da mãe, ou das irmãs, depois, no caso delas, ou entre elas, mas também uma presença mais sólida e mais constante e mais atuante de uma série de pessoas que, por um passado comum, estabelecem laços que as leva a fazer coisas que não fariam com outra pessoa qualquer. E isso foi muito importante, porque elas ainda hoje têm essa dimensão de que a família é aquela entidade que está presente, em primeiro lugar, seja através do pai, da mãe, da avó, dos tios, de outra pessoa qualquer. Por um lado, é uma comunidade, uma rede que comunica entre si, que fala e que está e que vivencia momentos ao longo da sua história. E, portanto, fomos muito fomentadores de uma comunicação que, não sendo muitas vezes verbal, era muito forte. Por realizarmos muitos encontros, às vezes até colegas e perguntavam que idade é que tu tens, ou que idade é que tu fazes este ano e tal, e eu dizia, faço 40, 50, enfim. Também ainda fazes festa de anos e tal. Faço festa de anos porque é um momento em que podemos ter em casa o maior número de pessoas possível e ao longo dos anos essa presença constante vai criando raízes. E, de facto, as festas de anos, as celebrações, os dias do pai, os dias da mãe, não eram atos de pequena dimensão, mas sim de grande dimensão em termos de pessoas e, portanto, a multiplicação de afetos era maior. Isto dá logo à partida uma noção diferente isto mesmo com pessoas distintas dentro da família, obviamente, porque nem todos professam os mesmos ideais, nem todos têm, possivelmente, as mesmas ideias sobre tudo, mas esta riqueza, que aliás o Papa sublinha aí, no seu texto, a riqueza desta pluralidade, para nós foi muito importante mantê-la e ampliá-la. E, em certo modo, sentimos que fomos muito mobilizadores dessa experiência que nos parece que há uma tendência para acabar na vida das pessoas de hoje. Nós tínhamos o privilégio de também ter as pessoas relativamente perto, mas constatamos muitas vezes que as pessoas passam um ano inteiro sem se verem e sem estarem presentes. Não digo que não telefonem, que não mandem SMS, que não falem pelo Facebook, etc., etc., que é outra realidade da comunicação, mas esta comunicação que o Papa fala, do contacto corporal, do choque, da criação de laços e de vínculos, que ele muito bem sublinha, ainda portanto para o episódio de Maria, ele diz aqui que visitar supõe abrir as portas. Esta visitação, o abrir a porta ao outro, que é recíproco, de quem recebe e quem é recebido, no nosso caso, foi sempre também uma forma de reforçarmos a comunicação entre todos. Curiosamente, do lado depois da minha família paterna, não consegui estabelecer esta dinâmica. O que eu noto hoje, até porque já estou mais velho, infelizmente a vida também me vai depois proporcionando estes episódios, tenho-me encontrado recentemente com algumas pessoas de família, primos principalmente, e de facto os encontros são invariavelmente nas casas mortuárias, a velar possivelmente um tio ou alguém que partiu e, portanto, e aí o vínculo familiar parece que ficou arrumado lá num distante passado e, portanto, tão virtual quanto os de hoje, que são feitos através das internets ou dos Facebooks. Portanto, sublinhamos na nossa vida muito esse aspecto. O Papa diz que não existe a família perfeita, eu estou completamente de acordo com ele, como é óbvio, mas penso que a família é um espaço de comunicação na medida em que for um espaço de regras, de educação e de respeito. Se depois isto tem retorno, o tempo dirá, a vida de cada um de nós dirá e Deus fará a avaliação final. Mas, pelo menos, ficamos um pouco mais descansados por saber que por aqui talvez seja o caminho.
comparando um pouco, nós quando temos filhos, de uma maneira geral, e quando fazem o seu percurso escolar, obviamente, contactamos com muitas realidades de famílias, porque são os pais dos amigos, e vamos conhecendo um pouco o retrato do que é, no fundo, a sociedade portuguesa e a sociedade atual em termos de famílias. E chegamos à conclusão que o que muitas vezes os outros não tinham não é tanto os bens materiais, obviamente, nem tanto as experiências que eram proporcionadas às crianças, mas era esta presença física do estar, esta presença que cria vínculos e esta reciprocidade no receber e ser recebido. Nós fazíamos muitos passeios com elas, fomos a muitos sítios, proporcionámos muitas idas. Muitos sítios não é ir para o estrangeiro viajar, era muitas coisas no dia-a-dia. Em Lisboa, elas conhecem Lisboa. Uma vez, uma das minhas filhas ficou surpreendidíssima porque uma amiga, já na altura, teria ela 15 anos ou 16, e nunca tinha ido ao Jardim Zoológico. Depois outra nunca tinha ido ao Palácio da Ajuda, e ela ficava... e nunca tinha ido com o pai, e, portanto, tinha ido com a escola. E pronto, eu disse, Mariana, possivelmente os pais não podem, não têm tempo ou não querem. E foi sempre nesta explicação também, e agora mudando um bocadinho o rumo à conversa, porque o Papa fala aqui numa espiral do mal que me interpelou bastante. A certa altura do texto, ele diz que é a única forma de quebrar a espiral do mal. Eu diria que, mais do que a espiral do mal, para não ser assim tão negativista e tão crítico em relação a uma série de coisas que se passam hoje em dia no mundo e nas vidas das pessoas, eu diria que o que nós, pessoalmente, tentámos fazer foi quebrar a espiral do egoísmo e do individualismo. E ao quebrarmos esta espiral, estamos a construir comunicação na família e a construir a própria família. Porque a família é mesmo isto, é a comunicação com quem tem capacidade de nos ouvir. Quando a família já não tem capacidade de nos ouvir, possivelmente ninguém tem, a não ser que tenha algum interesse subjacente a essa necessidade. Exemplos, foi aquilo que me pediram, ou testemunhos. O Papa diz também que os primeiros educadores são os pais. Não é novidade nenhuma, é um sublinhado que o Papa faz, mas, sem dúvida que eu vivi isso muito de perto, porque, pronto, para além de tudo mais, temos exemplo, obviamente, em tudo na vida, até porque eles, a certa altura, nos copiam muito e têm muita atenção àquilo que fazemos. Não fugindo da questão da comunicação e da tecnologia, como eu disse, quando a minha filha mais velha nasceu, não havia ainda telemóveis, e quando a terceira nasceu já havia tudo e mais alguma coisa. E mediaram meia dúzia de anos entre a primeira e a terceira. O que é facto é que, nesse aspecto, muitas vezes em que nós não concordávamos que elas tivessem ou fizessem certas coisas, ou com telemóveis, ou com Facebooks, ou outra coisa qualquer, nós próprios nos éramos os primeiros a dar o exemplo. Aliás, tenho aqui um exemplo perfeitamente corriqueiro, mas que foi interessante. A certa altura, quando tivemos necessidade de trocar de carro, íamos comprar um carro novo, tínhamos a possibilidade de comprar... O carro era igual, o preço também acho que era igual, portanto não era por aí, mas havia um carro que tinha DVD e o outro não tinha DVD. E nós comprámos o carro que não tinha DVD, porque chegámos à conclusão que nas nossas viagens, que às vezes fazíamos para fora de Lisboa, se ligássemos o DVD, estaríamos a cortar a comunicação familiar e passaríamos, tal como os aviões, cada um a fazer a viagem no seu corredor aéreo, sem falarmos. Assim como nunca deixámos que elas utilizassem os escutadores no carro para irem ouvir cada uma o seu MP3 ou o que quer que fosse. Preferíamos, de facto, irmos em conversa ou em diálogo uns com os outros. Nesse aspecto, eu tinha aqui fugindo agora a esta mensagem do Papa, mas indo buscar outra, porque, de facto, tudo o que ele diz é tão rico, vale a pena sublinhar. Eu trouxe aqui uma parte da encíclica que ele escreveu sobre a alegria do Evangelho, onde ele diz que me interpelou bastante, onde ele diz que, vou citar, porque assim como alguns quiseram um Cristo puramente espiritual, sem carne nem cruz,
Também se pretendem relações interpessoais mediadas apenas por sofisticados aparatos, por ecrãs e sistemas que se podem acender e apagar à vontade. E é bem verdade, e nesse aspecto nós apagamos muitas vezes ecrãs e outros dispositivos para promovermos mais este choque de pessoas e com ele gerar diálogo e comunicação. Portanto, e terminando, não sei se isto foi assim claro para todos, mas penso que no nosso testemunho, se é que vale alguma coisa, ou se é que deu algum fruto, foi mais neste sentido de ficarmos com a consciência que a família é um meio fortíssimo de comunicação, obviamente, de amor, de ensinamentos, de experiências, que tem que ter regras, valores, e que durante um certo período deste processo, quem está a liderá-lo é o pai e a mãe. Mais tarde, a comunicação ganha outra dimensão, obviamente, as pessoas vão se tornando adultas e este choque que eu sublinhei no início, pessoal, continua a existir porque nós continuamos a estar presentes na vida uns dos outros, possivelmente hoje com algumas questões pelo meio, conflitos também, não é? A própria distância, a minha filha mais velha neste momento não está em Portugal, ela está a viver em Itália, portanto, obviamente que a comunicação se complica, apesar de tecnologicamente também se ter facilitado por termos outros meios à nossa disposição e podemos ir falando com ela, mas, e não é por isso que o vínculo se quebra, obviamente, mas dizer que, sem dúvida que não é fácil, sem dúvida que tudo isto só existe e a estruturação de uma família saudável passa muito pela criação desta comunicação e do vínculo entre as pessoas. Tudo aquilo que é desviante, tudo aquilo que destrói esta comunicação e estes vínculos faz com que cada um procure outras comunicações e outros vínculos, porque uma coisa é certa, na minha opinião, o ser humano não vive sem se vincular a alguma coisa e não vive como um autista sem comunicar. E, portanto, cada um, à luz dos valores que defende e do conceito que possa ter de família, penso que procura ser feliz e longe de mim julgar qualquer outro tipo ou qualquer outro modelo de família ou de comunicação, mas, sem dúvida, lendo a mensagem do Papa, parece-me que ele toca no essencial, que é intemporal. Portanto, esta mensagem podia ser para nós, como podia ser para a Idade Média, como podia ser para as primeiras comunidades cristãs ou até para trás, porque tem a ver com relações humanas. No aspecto tecnológico e no aspecto do individualismo e no aspecto do isolamento das pessoas, neste contrassenso que é na época ou no século da comunicação e com a possibilidade de comunicarmos instantaneamente para milhões, curiosamente estamos mais isolados, mais sozinhos, mais infelizes, diria, com pessoas a recorrerem cada vez mais a apoios psiquiátricos. Assim, é um contrassenso que eu acho que merece uma reflexão muito profunda. Acho lindamente que o Papa diga, não olhemos para o passado, o que quer dizer que então a reflexão deve ser feita para o futuro e, portanto, acho que os cristãos, acima de tudo, o que devem é olhar para as palavras do Papa, refleti-las, tentar levá-las à prática no seio das suas famílias e, com isso, serem exemplo para os outros, na medida em que em tudo o resto também o devem ser e, portanto, também não é novidade nenhuma. E é isto que eu refleti entre ontem e hoje sobre a mensagem do Papa Francisco, que tive a oportunidade de ler e espero, de alguma maneira, não ter ajudado a compreender as suas palavras, porque elas são demasiado óbvias, mas pelo menos a transmitir a ideia de que elas têm completamente aplicação prática na vida das famílias, que cada vez mais hoje em dia têm, na minha opinião, porque sinto eu também pessoalmente essa dificuldade, muita dificuldade em gerir uma educação e uma comunicação num mundo que dá aos nossos filhos muitos pontos de fuga, que nem sempre é fácil gerir, sem alguma
sem alguma autoridade, sem querer fugir para autoritarismos que não levam a lado nenhum, com respeito e com amor pelas pessoas. Depois é esperar que venha o retorno. Nem sempre é aquele que nós esperamos, mas isso já são outros compêndios que não são para aqui trazidos, que também não é objeto da nossa conversa. E muito obrigado também por me terem obrigado a fazer esta reflexão entre ontem e hoje, porque é bom de vez em quando também pensar nas coisas, e agradeço, antes de mais, o convite que me foi feito e a paciência em me terem ouvido. Muito obrigado.